Olá, sou Marcos e bem-vindo ao canal O Caminho Sábio. Você já se perguntou por que certas palavras, gestos ou silêncios conseguem atravessar a sua pele como lâminas invisíveis? Por quê? Mesmo sabendo que não deveria se importar, algo dentro de você treme, reage, se machuca? Talvez a resposta não esteja no que o outro fez, mas naquilo que você ainda não entendeu sobre si mesmo. Carl Jung dizia que aquilo que não enfrentamos em nosso inconsciente retorna em forma de destino. E se as dores que você sente hoje não forem provocações externas, mas sintomas de algo que habita você, oculto à espreita? Este vídeo não vai te ensinar a ignorar o mundo, vai te mostrar por que ele te domina. E quando isso acontecer, você nunca mais será o mesmo. Vivemos na ilusão de que o problema está nos outros, nas críticas, nas rejeições, nos julgamentos alheios. Mas e se o verdadeiro inimigo estiver dentro de você, disfarçado de fragilidade? Aquele olhar que te incomoda, aquela palavra que te fere, aquele silêncio que te corrói. Tudo isso são reflexos, espelhos simbólicos do seu próprio inconsciente projetando dores não resolvidas. Jung não nos ensinou a blindar o ego com armaduras de orgulho, mas a descer às sombras onde o eu verdadeiro habita, nu, ferido, esquecido. O que te afeta, te controla, e o que te controla, define teu destino. Mas, e se você aprendesse a não mais reagir, a não mais sangrar por cortes antigos? É possível, mas o caminho é mais sombrio do que te disseram. Você acredita mesmo que conseguirá se libertar simplesmente pensando positivo? Que repetir mantras vai calar os gritos que ecoam do porão da alma? Isso não é força, é negação. E negar o que se sente é justamente o que mantém as correntes invisíveis do sofrimento. Jung falava de um reencontro com a totalidade do ser. E isso inclui abraçar o medo, o ódio, a insegurança e tudo aquilo que você foi treinado a esconder. O que te afeta hoje só existe porque você ainda tenta manter uma imagem idealizada de si mesmo. A liberdade emocional não está em ser inabalável. Está em ser inteiro. E o que é inteiro não se fragmenta diante das palavras de ninguém. Mas aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de ouvir. Quanto mais você tenta se proteger, mais se torna vulnerável. Quanto mais se esforça para ser aceito, mais dependente se torna da aprovação externa. E é nesse ciclo que o mundo se torna seu carcereiro. A chave, no entanto, não está no mundo. Está em um lugar que quase ninguém ousa visitar. O inconsciente. É lá, nas profundezas onde mora a sua sombra, que a cura começa. E para acessá-la, é preciso atravessar a dor que você passou a vida evitando. A jornada que estamos prestes a iniciar não é confortável, mas é libertadora. E aquele que chega ao fim, descobre que já era livre desde o início. Só havia esquecido. Você está prestes a entender por que certas pessoas te irritam tanto. Por que algumas críticas te paralisam. Por que relacionamentos te sugam. Nada disso é aleatório. Cada reação emocional esconde um símbolo, um padrão, um trauma que pede para ser reconhecido. Este vídeo é um espelho e também um portal. Mas cuidado, assistir até o final pode mudar radicalmente a forma como você se vê e como reage ao mundo. A pergunta é: você está pronto para deixar de ser ferido? Ou ainda precisa da dor para se sentir vivo? A resposta está aqui, mas só será revelada a quem tiver coragem de olhar para dentro. Até o último segundo, há algo dentro de você que ainda reage, mesmo quando tudo parece sob controle. Um olhar atravessado, uma frase mal colocada, um silêncio repentino, e pronto. Como um fio desencapado, sua alma se contorce. O que poucos entendem é que não somos afetados pelo que vem de fora, mas pelo que já está aqui dentro. Mal resolvido, mal compreendido, esperando ser tocado para despertar. Carl Jung nos alertava. Aquilo que não se torna consciente se transforma em destino. E o que você chama de gatilhos
pode, na verdade, ser apenas a superfície de uma ferida muito mais antiga, enterrada sob camadas de personagem e adaptação. Não é o mundo que te machuca, é o eco do que você nunca teve coragem de olhar. Você se protege como pode, constrói muros, veste máscaras, treina respostas automáticas para não se abalar. Mas no fundo, você sabe que quando se deita à noite, é invadido por vozes que não silenciam, por memórias que reaparecem sem permissão. A verdade é que aquilo que mais te afeta é justamente o que você tentou esquecer. E esquecer, na linguagem do inconsciente, não significa apagar, significa aprisionar. Só que tudo que é aprisionado um dia tenta escapar. Por isso, uma crítica inofensiva consegue te desmontar. Porque não é ela que dói, é o que ela aciona. E você sente, mesmo sem entender. Você sofre, mesmo sem saber por quê. O caminho para se tornar inatingível não passa pela negação da dor, mas pelo seu acolhimento mais brutal. Jung não sugeria que fôssemos fortes no sentido vulgar da palavra. Ele falava da força que nasce do confronto, da integração, da coragem de carregar o próprio caos sem medo de se desfazer. A verdadeira imunidade emocional não é a ausência de feridas, mas a consciência plena delas. E quem as conhece não se assusta com quem tenta abri-las. O outro deixa de ser ameaça quando você já caminhou pelas suas próprias sombras e sobreviveu. O verdadeiro poder é silencioso, porque não precisa provar nada. E esse silêncio é o que paralisa os que ainda vivem na superfície. Você foi condicionado a buscar aceitação, a agradar, a evitar o conflito. Mas toda tentativa de ser amado à força é uma confissão de que você não se ama o suficiente. Por isso, cada rejeição te destrói, cada indiferença te congela, cada não te lança num abismo. Não é o que dizem que te afeta, é o quanto você ainda depende disso para se sentir alguém. E enquanto for assim, você será refém. Refém de quem te elogia e de quem te rejeita. Refém da aprovação, do afeto condicional, da imagem que projeta. E o pior tipo de prisão é aquela em que você sorri por fora e sangra por dentro. É possível escapar, mas exige algo que quase ninguém está disposto a fazer. Morrer para a versão de si que precisa ser aceita o tempo todo. Existem partes suas que você mantém escondidas até de si mesmo. Emoções sufocadas, impulsos reprimidos, desejos proibidos. Você aprendeu a se controlar, a se adaptar, a ser o que esperavam. Mas nesse processo perdeu algo essencial: a liberdade interior. Quando Jung falava da sombra, ele se referia a tudo aquilo que foi banido da consciência por não se encaixar no ideal de quem você deveria ser. E essa sombra, quando ignorada, ganha vida própria. Torna-se ciúme, raiva, inveja, ressentimento. O que te afeta não é o outro, é a sombra que o outro ativa. E a única forma de não mais reagir é se tornando íntimo daquilo que um dia você temeu em si. Você quer não se abalar, mas continua alimentando os mesmos vínculos que te esvaziam. Permanece em ambientes que te anulam, mantém conversas que te corroem. Tudo isso em nome da paz. Mas paz para quem? Muitas vezes, o que chamamos de paz é apenas a manutenção da zona de conforto. Mas não existe crescimento onde há anestesia. Para evoluir, é preciso abrir mão do controle, enfrentar as rupturas, suportar os silêncios. O que te afeta hoje pode ser o que você precisa soltar, não para fugir, mas para se encontrar. E quando você se encontra, o outro já não tem mais poder, porque você se torna inteiro, e o que é inteiro não precisa de validação. Não se trata de ser frio, nem de ser distante. A verdadeira invulnerabilidade é profundamente humana. É o tipo de força que nasce da rendição ao que é real. Quando você para de fingir que não sente, começa a sentir de forma lúcida. E nessa lucidez, a dor deixa de ser inimiga. Ela se torna um aviso, um chamado, um mestre.
Jung dizia que a alma tem uma tendência natural à totalidade, e a dor é o caminho para ela. Tudo aquilo que te afeta vem carregado de símbolos. Está ali para revelar algo, algo sobre você, algo que só poderá ser compreendido se você tiver coragem de parar de fugir. E nesse momento algo muda. Você para de se afetar, não porque se tornou de pedra, mas porque aprendeu a se ver por inteiro. No fundo, tudo o que você quer é descanso. Mas o descanso que procura não está no silêncio do mundo. Está no fim da guerra interna. E essa guerra não é vencida com palavras bonitas ou frases motivacionais. É vencida com lucidez, com entrega, com confronto. Jung sabia, a paz verdadeira não vem da ausência de dor, mas da reconciliação com ela. Você não precisa mais ser um campo de batalha. Pode ser um templo. Mas para isso, algo precisa morrer. Precisa ruir. Precisa ser deixado para trás. E esse algo é a ilusão de que o outro é seu inimigo. O único adversário que realmente importa vive em você. E enquanto não encará-lo, qualquer palavra será uma arma. Qualquer silêncio, uma tortura. Qualquer gesto, uma ameaça. Você já percebeu como as palavras que mais te ferem não são as que os outros dizem, mas as que você secretamente já dizia a si mesmo, em silêncio, sem testemunhas, no fundo da sua mente? Aquilo que alguém te acusa só ganha força se já habitava em você como suspeita. Por isso dói tanto. Não é porque o outro falou, é porque você acreditou. Jung não via o ser humano como uma vítima do mundo, mas como um espelho de suas próprias verdades ocultas. E o que te abala, na maioria das vezes, não é uma agressão, é uma confirmação. Uma confirmação cruel daquilo que você tenta esconder até de si. E enquanto esse esconderijo existir, você viverá em alerta. Qualquer um pode te tocar, mesmo sem querer. Muitas vezes você caminha pela vida carregando pesos que nem são seus, expectativas herdadas, culpas plantadas, vergonhas impostas. Cada vez que você tenta provar algo para alguém, reforça uma prisão. A necessidade de demonstrar força é, ironicamente, a prova mais evidente de fraqueza interna. E é por isso que você se abala com tão pouco, porque, na verdade, está lutando com tanto. O que você acha que o outro te faz sentir é, na realidade, o que você já sente, mas ainda não aprendeu a nomear. Jung dizia que a tarefa mais difícil do ser humano é tornar consciente aquilo que está inconsciente. E essa tarefa é também a única que pode libertar você. Libertar de quê? De si mesmo, ou melhor, da versão que criaram de você. Você vive se perguntando como ser inabalável, como não se deixar atingir, como manter a serenidade. Mas talvez esteja fazendo as perguntas erradas. Talvez o foco não seja aprender a resistir, mas aprender a se permitir ser afetado, sem perder o centro. Existe um estado onde nada mais te tira de si, não porque você se blindou, mas porque você se abriu. Porque você se tornou tão íntimo da sua dor que ninguém mais consegue usá-la contra você. Isso é maturidade emocional. É o ponto onde a sua história não é mais motivo de vergonha, mas de poder. E quem carrega sua própria verdade nos ombros, caminha firme, mesmo no meio do caos. É preciso falar da raiva, porque ela é, muitas vezes, o primeiro sinal de que algo foi violado em você, e ao invés de ignorá-la, deveria ouvi-la. A raiva é uma força bruta, sim, mas também é uma bússola. Ela aponta para lugares onde você ainda está sendo ferido, ultrapassado, manipulado. Jung via os afetos como mensagens do inconsciente, e toda emoção, mesmo as mais negativas, são convites à transformação. O problema é quando você transforma essa raiva em autoagressão, em culpa, em silêncio. E assim ela fermenta, apodrece, se torna amargura. Para que ninguém mais te afete, é preciso primeiro deixar de se afetar com o que sente. Sentir com profundidade, escutar, dar nome, e então, transcender. E o medo?
Esse companheiro invisível que se esconde atrás de cada reação exagerada, de cada tentativa de controle. O medo de não ser amado, de ser rejeitado, de ser esquecido. Ele é o verdadeiro arquiteto das suas defesas. Jung afirmava que só o que enfrentamos se transforma. Tudo o que evitamos nos persegue. E enquanto você fugir do medo, ele ditará suas escolhas. Te fará dizer sim quando queria dizer não. Te fará aceitar o inaceitável. E, principalmente, te fará acreditar que os outros são o problema, quando na verdade são apenas espelhos. O medo precisa ser olhado nos olhos, precisa ser atravessado. Só assim o mundo deixa de ser um campo minado e passa a ser um território livre. Você talvez acredite que é sensível demais, que sente tudo com intensidade, que as palavras te cortam mais do que deveriam. Mas essa sensibilidade, se bem compreendida, pode se tornar o seu maior trunfo. Jung nos ensinava que o inconsciente não fala em lógica, fala em símbolos. E você, com essa sensibilidade que tantos criticam, é capaz de captar nuances que a maioria ignora. A dor que hoje te enfraquece, se acolhida, pode se tornar visão, intuição, clareza. Você não precisa se tornar insensível para sobreviver. Precisa apenas aprender a interpretar o que sente, sem se afogar no que sente. E esse aprendizado não é racional, é existencial. É o processo de se tornar inteiro, humano, profundamente humano. A grande armadilha está em tentar mudar os outros, controlar o ambiente, mudar o tom da conversa, esperar respeito, cobrar empatia. Mas tudo isso nasce da ilusão de que o outro é responsável pelo que você sente. E enquanto essa ilusão persistir, você viverá escravo da expectativa. O verdadeiro desapego emocional não é indiferença, é compreensão. É perceber que ninguém pode te ferir sem a sua permissão inconsciente, e que essa permissão pode ser retirada, mas não com força, com consciência. Quando você começa a se ver de verdade, os insultos viram ruídos, as rejeições viram seleções, os ataques viram ecos distantes. O que antes te desmoronava, agora apenas passa por você. Você não precisa se tornar inatingível para viver em paz. Precisa apenas se tornar verdadeiro. E a verdade, quando é vivida com coragem, cria raízes tão profundas que nenhum vendaval arranca. Jung acreditava que todo sofrimento não integrado se repetiria, até que você aprendesse o que ele veio ensinar. E é esse o ponto. Você não está aqui apenas para se defender, está aqui para despertar, para compreender, para transformar. E quando esse processo começa, tudo muda. O mundo ainda é o mesmo. As pessoas ainda têm suas falhas. Mas você se tornou presença. E presença verdadeira não se abala, porque está enraizada na alma. E a alma, quando desperta, reconhece que nada de fora pode tocá-la sem seu consentimento. Você já reparou que muitas vezes quem mais te fere nem sabe que te feriu? E mesmo assim, o corte arde como se tivesse sido intencional. Isso revela algo profundo. Não é o outro que causa a dor, mas o significado que você atribui ao gesto. A expectativa frustrada, a ausência interpretada como rejeição, o tom neutro ouvido como desprezo. Jung dizia que os afetos inconscientes criam projeções, e você, sem perceber, atribui aos outros o papel de agressores quando, na verdade, estão apenas ocupando o lugar das suas próprias feridas mal resolvidas. Você grita com quem te ignora, mas o eco vem de dentro, de uma parte sua que foi silenciada por anos. E enquanto essa parte não for ouvida, o mundo continuará sendo um campo de batalha. E então você tenta se proteger, se fecha, cria muros, disfarça vulnerabilidades com ironia, com força, com indiferença. Mas esses disfarces são frágeis. Um olhar atravessado te desmonta. Uma ausência inesperada te desestabiliza. Uma crítica banal te tira o sono. Porque a armadura que você veste não protege a alma, ela apenas a esconde.
E quanto mais você tenta parecer inabalável, mais internaliza o medo de ser exposto. Jung nos ensinava que a verdadeira fortaleza não está em parecer forte, mas em se conhecer tão profundamente que nem mesmo os golpes mais duros conseguem alterar o eixo interno. Ser invulnerável não é deixar de sentir, é não se perder no que sente. Quantas vezes você se calou para não causar conflito, mas por dentro gritava? Quantas vezes concordou com algo que te feriu só para manter a harmonia? O preço da falsa paz é a autoabandono, e esse abandono silencioso vai se acumulando, vai cobrando, vai aparecendo nas dores do corpo, nas ansiedades sem causa, nas noites insones. Jung falava que tudo aquilo que não enfrentamos se manifesta em forma de destino, e você continua atraindo pessoas que tocam justamente onde dói, não porque o mundo te pune, mas porque a vida insiste em te mostrar o que você ainda se recusa a olhar. O que te afeta não é o outro, é o silêncio entre você e você mesmo. Você já se pegou desejando ser alguém que não sente? Alguém que passa ileso pelos comentários, pelas ausências, pelas críticas? Mas isso é ilusão. Todo ser humano sente. A diferença está no que faz com o que sente. Jung acreditava que a maturidade emocional nasce quando paramos de reagir e começamos a observar. Observar com profundidade, com compaixão, com curiosidade. É aí que começa a alquimia interior, quando o que te feria começa a revelar mensagens ocultas, quando o que parecia caos começa a mostrar padrões, e o que antes te desmontava passa a te construir. Esse é o ponto onde ninguém mais te afeta, não porque você virou pedra, mas porque se tornou raiz. E se o problema não for o que te afeta, mas o quanto você se identifica com isso? Porque tudo aquilo que nos toca profundamente revela onde ainda nos confundimos com a dor. Você não é a rejeição, não é a crítica, não é o abandono. Mas enquanto acreditar que é, vai viver como se fosse, vai reagir como se fosse, vai sofrer como se fosse. Jung dizia que só podemos nos libertar de algo depois de reconhecê-lo como parte, não como identidade. Quando você começa a se separar da ferida, ela ainda dói, mas já não define. E é nesse espaço entre dor e identidade que começa a verdadeira liberdade. O poder de sentir, sem se perder. Você foi ensinado a resistir, a controlar, a ser forte. Mas ninguém te ensinou a se render. Não a dor, mas a verdade. A verdade de que você é humano. E que ser humano é sentir sim, mas sem ser refém do que sente. É compreender que cada emoção tem um propósito. E que quando você para de lutar contra elas, começa a decifrar seus enigmas. Jung dizia que a cura não vem da negação, mas da integração. Integrar é acolher o medo, a raiva, a tristeza, e dar um novo lugar para eles dentro de si. Um lugar onde eles não comandam, mas informam. Onde não cegam, mas orientam. Isso é consciência. E consciência não se abala. A pergunta que fica é: o que ainda te prende? Quais palavras ainda te desmontam? Quais ausências ainda te consomem? Porque nessas respostas está a chave para tudo o que você busca. Jung não falava de fórmulas, mas de encontros. Encontros com o que foi reprimido, esquecido, ignorado. E cada vez que você encara uma dessas partes perdidas, o poder externo diminui. As opiniões perdem força, as críticas se esvaziam, a ansiedade desaparece. O que antes te atingia, agora te ensina. O que antes te machucava, agora te molda. E quando você chega nesse ponto, descobre algo silencioso. Ninguém tem mais poder sobre você do que você mesmo. E se no final, aquilo que você sempre quis se livrar for justamente o que mais precisava escutar? E se as dores que te feriram estavam ali apenas para te revelar onde você havia se esquecido de si? Carl Jung nos ensinou que nada do que é inconsciente deixa de influenciar. Apenas opera nas sombras, travestido de destino, de azar, de ataque. Mas quando a luz da consciência toca esses cantos escuros,
tudo muda. O que antes te derrubava, agora te ensina a levantar. O que parecia uma maldição, torna-se um espelho. E o mundo, antes tão ameaçador, revela-se apenas como um reflexo. Um reflexo de tudo o que em você ainda clama por escuta, por amor, por integração. Você nunca foi frágil, apenas estava fragmentado. Talvez a verdadeira força não esteja em ser inatingível, mas em permitir que nada de fora te desequilibre mais do que a tua própria ausência de si. Quando você se reencontra, tudo muda. Não porque o mundo fica mais leve, mas porque você para de carregar o peso que não era seu. Você devolve os fardos, os julgamentos, os medos herdados e permanece nu, cru, verdadeiro, finalmente inteiro. É nesse estado que ninguém mais te afeta. Não por frieza, mas por presença. Não por blindagem, mas por verdade. É um silêncio que não precisa se defender, porque já se escutou. Um olhar que não julga, porque já se viu. E um coração que não endurece, porque aprendeu a pulsar por si e não pelos outros. Pense agora. Quantas vezes você se moldou para ser aceito? Quantas versões de si precisou matar para caber em espaços apertados demais para a tua alma? E quantas dessas mortes ainda ecoam em forma de ansiedade, tristeza, ressentimento? Jung dizia que tudo o que não é trazido à consciência retorna como destino. Então talvez o destino não seja um lugar fixo, mas o ciclo repetitivo de tudo aquilo que você se recusou a acolher. Ao invés de fugir do que te afeta, olhe, escute, toque, porque é nesse gesto, simples, mas revolucionário, que você se liberta da maior prisão de todas, a de viver condicionado pelas feridas dos outros. Há algo profundamente poderoso em quem se conhece, algo silencioso, mas inquebrável. Porque quem se conhece não se vende por aprovação, não se curva ao medo, não reage a cada estímulo externo como se fosse uma ameaça. Quem se conhece observa e age de acordo com sua verdade, não com a expectativa alheia. Essa é a verdadeira invulnerabilidade. Não a ausência de emoção, mas a maturidade emocional de quem aprendeu a escutar o que sente sem ser comandado por isso. É ali, nesse ponto sutil entre sentir e responder, que nasce o domínio próprio. O centro firme no meio da tempestade, a presença intacta mesmo no caos. E talvez essa seja a maior de todas as revelações. Nada nem ninguém tem poder sobre você. Quando você se lembra de quem é, e se ainda dói, se ainda fere, se ainda abala, é porque há algo dentro de si que ainda espera ser reconhecido. Você não precisa mais fugir, nem reagir. Precisa apenas voltar para si, e nesse retorno encontrará algo que nenhum ataque externo pode tirar: o sagrado, a centelha intocável do seu ser, a consciência desperta, o eixo silencioso. E quando você se alinha com isso, o mundo muda, porque você mudou. E o que antes parecia ofensa, agora é só vento. Se isso fez sentido para você, se algo dentro ressoou, mesmo que ainda sem nome, então este é o momento. Não como uma obrigação, mas como um compromisso com aquilo que te tocou. Curta este vídeo. Compartilhe com quem precisa se lembrar de si. Comente o que em você despertou. E inscreva-se neste canal não por hábito, mas porque algo te chamou. Algo maior do que palavras. Você não está sozinho nessa jornada. E talvez, só talvez, esta tenha sido a primeira de muitas chaves.